Hoje vamos dar continuidade ao livro de Abacuque. Então, semana passada falamos de Abacuque 1, onde Abacuque era um profeta do Senhor, né, na época em que o povo de Deus estava sofrendo, né, perseguição e opressão pelos babilônios, né, pelo povo que não era conhecido como o povo de Deus. E então Abacuque, profeta de Deus, chega para Deus, né, com um coração sincero e faz a sua reclamação, expõe a sua situação, a sua opinião em relação a Deus. O Senhor não tá vendo o que tá acontecendo? E como a gente viu, né, lá no estudo da semana passada, se você não fez o estudo da semana passada, dá uma olhadinha, tá bem interessante. Tem algo de Deus pro seu coração naquele estudo. Enfim, aí Deus fala para Abacuque que, olha, na verdade, o povo judeu, o meu povo, não vai só sofrer perseguição, como vai ser dominado pelos babilônios. Então, o negócio não vai melhorar, o negócio vai piorar. Isso foi estudo da semana passada. Já no capítulo 2, a conversa continua. E quando a conversa continua, Abacuque, então, né, no capítulo 1, ele termina falando, questionando a Deus, tipo, Deus, eu sei que o seu povo tá com o coração afastado, mas os babilônios não são piores. Por que o Senhor tá permitindo isso? E assim termina o capítulo 1. E no capítulo 2, Deus então vem com a resposta. E a resposta é o seguinte: olha, você pode até achar que a minha provisão, o meu agir é tardio. Você pode até achar que eu tô atrasado. Mas eu quero te lembrar, Abacuque, que eu sou Deus e eu não atraso. E eu, o Deus que enxergo o começo e o fim, eu sei o que eu tô fazendo. E logo no começo do capítulo 2, na resposta de Deus a Abacuque, ele já começa falando assim, ó. Vou ler aqui, ó. Espera, porque certamente virá e não tardará. Então, espere, porque certamente no tempo certo eu, Deus, irei mover em favor do meu povo. Eu não vou tardar, mas agora não é o momento. E aí Deus vem então e alinha a visão de Abacuque, a visão dele. E ele fala assim para Abacuque, porque ai daquele, ele dá tipo assim, né, 5 ai daqueles que eu quero falar aqui com você hoje. Ai daquele que fica rico pegando o que não é seu. Ai daquele que destruiu vários povos e roubou várias nações para se enriquecer. Ai daquele que construiu a sua cidade em um alicerce de crime e injustiça. Ai daquele que engana o seu companheiro e expõe de maneira vergonhosa o seu companheiro. Ai daquele que adora ídolos que estão cobertos de ouro e de prata, mas que são coisas mortas e não agregam nada. Então o Senhor vem para Abacuque com essa resposta de que me parece como se fosse assim, ó. Abacuque, é o seguinte, a resposta que você queria ouvir de que o meu povo iria ficar bem e tudo mais, não é a resposta que eu tenho para você hoje. Mas a resposta que eu tenho para você hoje é o seguinte: por mais que o meu povo vá sofrer, eu tenho a visão do todo, eu continuo sendo Deus, eu tenho controle de todas as coisas. E, Abacuque, eu estou levando em conta e em consideração tudo que o inimigo está fazendo. Não há nada que está passando por despercebido debaixo dos meus olhos. Então, confie em mim, pois eu continuo sendo Deus. Tanto é que esse versículo 2 termina com a seguinte frase: o Senhor está no seu santo templo, que todos se calem na sua presença. Então, o que eu quero deixar para você aqui, para você pensar, é que muitas vezes, nas circunstâncias da nossa vida, a gente acha que o não de Deus significa que Deus está sem o controle, significa que então Deus perdeu. Deus não perde, Ele não perde o controle, mas Ele tem a visão ampla que muitas vezes a gente não tem. Muitas não. Na maioria das vezes a gente não tem. A gente tem a nossa visão muito limitada ao tempo que se chama hoje. Mas como o próprio Deus diz para Abacuque, eu vou falar para você. O nosso Deus, ele não tarda. Ele é perfeito no seu tempo. Ele é perfeito no momento que se chama hoje. O meu trabalho, o seu trabalho é permanecer em Deus, com um coração sincero perante Ele, igual Abacuque fez. Porque você vai ver semana que vem, no capítulo 3, o que então acontece com Abacuque. E é lindo ver que Deus não nos abandona mesmo nas situações difíceis. Contanto que você
escolha ir até Ele. Então, eu não sei que momento você está passando na sua vida, se você está com a impressão de que Deus desistiu da sua causa, ou então que Deus não responde às suas orações, ou que então Deus está, muito atrasado, que para você a sua bênção deveria ter vindo há 2 anos atrás. Eu não sei que momento você se encontra, mas 3 coisinhas pro seu coração hoje. Primeiro, você já conversou sinceramente com Deus a respeito disso? Segundo, lembra que Deus tem a visão do todo. Ele não é um Deus que perde, Ele não é um Deus injusto e Ele não é um Deus mentiroso. Então, o que Ele te prometeu, Ele vai cumprir no tempo certo dEle, que muitas vezes é diferente do seu tempo. E terceiro, não permita que o seu coração duvide, porque as circunstâncias ao seu redor quer que você desacredite, quer que você fique desanimada, quer que você fique triste, para que então você pare de agir. Mas é sua responsabilidade continuar agindo rumo ao destino que Deus colocou no seu coração, independente das circunstâncias atuais. Pois Deus, Ele é Deus do hoje, do ontem e do amanhã. Então, Ele vai fazer o seu amanhã acontecer, se você não parar de agir no hoje. O justo vive pela fé. O justo vive pela fé. É assim que a gente leu lá em Abacuque 1. E aqui, novamente, o justo vive pela fé. Você vive pela fé no Deus que você serve, não confiando somente nos resultados das suas atitudes, porque o seu Deus, Ele é suficiente, muito mais do que suficiente, para ir ao encontro da sua necessidade no tempo certo dele. Tá ok? Não desanime, fique firme. O seu Deus, Ele não falhou, Ele não tardou, Ele sabe o tempo perfeito da sua bênção. E seja sincera com Ele. Tá desanimado? Conte pra Ele, porque é na presença dEle que você será renovada e você vai ver isso acontecer na vida de Abacuque na semana que vem, no capítulo 3. Tá ok? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, porque o Senhor não nos desampara. O Senhor não nos deixa, Senhor Deus. O Senhor é conosco, Pai. Eu não sei o que está passando no coração da pessoa que está me assistindo agora, Senhor, mas eu te peço que o Senhor anime o coração dela, anime a mente dela, Senhor Deus, lembrando ela que o Senhor é o Deus perfeito e que no tempo perfeito tudo irá se alinhar. Tudo irá acontecer, Pai, mas no tempo perfeito do Senhor. O Senhor não esquece, o Senhor não é cego, o Senhor não é surdo, muito menos mudo, Pai. Muito pelo contrário, o Senhor tudo sabe, tudo conhece e tudo está sob o seu controle, Senhor. Então, Pai, dê ânimo à pessoa que está me assistindo agora, para que ela possa continuar agindo, persistindo no que o Senhor tem colocado no coração dela, Pai, pois grandes são as suas bênçãos para aquele que vive pela fé. E nós vivemos confiando no que o Senhor diz a nosso respeito, e o Senhor diz que em Ti somos mais que vitoriosos. Muito obrigada, Senhor Deus, por este estudo. Muito obrigada pela vida da pessoa que está me assistindo aqui, Senhor. Abençoe a semana dela, Senhor Deus. Guarda e cuide da vida dela, Senhor Deus. E venha com seu ânimo, porque no tempo certo o Senhor fará tudo acontecer. É no nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém.